Tudo bem? Boa tarde. Hoje o tema é bem instigante, né? É um tema bastante atual em vários momentos, né, da vida da gente. A gente tem momentos que a gente se sente perdidos, não é mesmo? E não é muito diferente, porque todos nós temos partes e um processo que a gente vivencia que às vezes faz com que a gente não saiba o caminho. Bom, para quem não me conhece, eu sou Sil Moraes, psicopedagoga, e eu ajudo mães a entenderem o seu processo, né, do olhar dessa maternagem aí, dos seus desafios quanto mãe, das suas dores, das suas dificuldades em relação aos filhos que têm dificuldade, que têm transtorno, que têm deficiência. Então, a gente vem aí trabalhando e trazendo uma fala carinhosa, com muita alegria, não é? E tratando de temas que são muitas vezes difíceis para a gente olhar, porque a maioria das vezes a gente coloca sempre os filhos, né? O filho em primeiro lugar. A gente costuma dar prioridade ao filho. E por conta disso, muitas vezes a gente não entende o que acontece com a gente, por conta dessa prioridade, né? Essa prioridade que a gente faz com que ele esteja ali com a gente, que o filho está vivenciando, a gente põe ele primeiro. E eis que no pensamento sistêmico, quando a gente olha isso, a gente vê uma coisa que é muito importante, que é uma inversão aí na ordem. Porque nós, pais, viemos primeiro, né? Somos nós, mães, que precedemos aos filhos. E a gente faz muito esse movimento de colocar o filho na frente. Porque ele tem uma dificuldade, porque ele não aprende, ou porque tem um transtorno, toma um medicamento, ou tem a questão do comportamento. E quando a gente faz isso, a gente não percebe que, bem na verdade, a gente acaba não contribuindo para auxiliar a criança, porque a gente inverte a ordem. Quando a gente coloca o filho, né, no lugar dele e a gente se põe em primeiro lugar, em olhando para nós, ele fica em paz. Porque é muito pesado para a criança, eu costumo sempre falar nas lives isso, que é muito pesado para as crianças, né, segurarem a nossa bronca, a nossa tristeza, a nossa frustração, a nossa chateação, não é? Então, as crianças acabam se perdendo nisso e a gente fica perdida também. E quando a gente tem que entrar nesse caminhar, a gente não sabe por onde a gente vai. Por quê? Porque nós nos desconectamos da gente e olhamos totalmente para o filho. E aí vocês falam assim, nossa Sil, mas sempre foi isso, né? Uma boa mãe é aquela que olha para o filho, é aquela que dá prioridade para o filho. Nós temos isso culturalmente, de fato, que a boa mãe é aquela que faz com que o filho preceda antes de nós. Mas eis que é um ponto que a gente precisa pensar, né? Será que se você estiver bem, você não vai encontrar caminhos que vai facilitar muito mais para o seu filho, né? Os caminhos que você pode contribuir e ajudar? E quando você está bem com você mesmo, quando você sente a tranquilidade, a segurança, não é bom, gente, né? Vamos lá no nosso papo de hoje. Eu quero que vocês participem junto comigo aí e vão escrevendo e vão colocando aí como vocês se sentem. Não é bom quando a gente tá bem com a gente mesmo, né? Em que a gente faça as coisas animada, feliz, que a gente tem aí o desejo de fazer tudo e consegue realizar as coisas bem. E o que faz a gente não se sentir bem? O que leva a gente se perder no caminho e num processo, né? O que ocorre com a gente nesse percurso que a gente acaba não sabendo, não entendendo como a gente pode atuar. Um dos pontos que nos leva a nos perder frente
a criação dos filhos, frente à vida, é o que a gente coloca como prioridade. Porque se a gente coloca como prioridade o outro a gente não tem domínio. Não dá para atuar através do outro. Por isso que esse é um ponto que a gente se perde muito. Não dá para atuar e fazer o papel do outro. Dá para atuar a partir do nosso papel. Então, quando a gente tem um entendimento e quando a gente fala assim, mas eu me perdi, eu não sei o que eu faço, eu não sei por onde eu começo para ajudar. Então, quando a gente tem essa dúvida, é porque nós estamos colocando algo à frente de nós. E se a gente não estabelecermos como uma referência para nós mesmos, nós não conseguimos atingir esse outro. Então, o tema de hoje eu nem coloquei como uma pergunta, né? Você se sente perdida? Né? Eu coloquei como um pensamento, né? Eu me sinto perdida, né? 3 pontinhos, eu me sinto perdida. E esse perder vem da onde? Da onde vem esse perder? Quando eu estou perdida, quando eu me sinto que eu não sei os caminhos que eu tenho que tomar, as atitudes que eu tenho que fazer frente à minha família, ao meu filho, como que eu tenho que educar, como que eu vou ajudar o meu filho em relação às dificuldades dele. Quando eu me sinto perdida, eu não arrisco, eu não tomo atitude, eu não sigo, eu me paraliso. Porque quando a gente está perdido, você fica ali, você não sabe se vai por aqui, você tem essa opção, você tem aquela opção. E a gente se perde porque a gente está focado em algo longe da gente. Porque quando você senta, a primeira pergunta que você tem que fazer a você é: o que eu estou sentindo neste exato momento que eu estou perdida? O que eu estou procurando? O que eu estou precisando? E às vezes a gente vê, eu estou precisando de companhia, eu estou precisando de parceria, eu estou precisando de atenção, eu estou precisando que seja reconhecido o meu esforço. Então vejam, quando eu tenho a resposta a isso, veja que a gente já não está mais perdido, né? A gente já começa aqui já perceber alguns caminhos daquilo que a gente se pergunta, né? Daquilo que a gente está indagando para nós mesmos. Então, veja, gente, a gente não está perdido. A gente se sente perdido. E se sente perdido porque a gente se afasta da gente. Porque quando você está com você, faz a pergunta, você encontra a resposta, você encontra o porquê que você está se sentindo assim. E um ponto que vem muito nessa coisa de a gente achar que a gente está perdido, né? E é muito diferente estar perdido e se sentir perdido. Estar perdido é realmente que a gente está num lugar onde a gente não reconhece nada. Então você não tem onde se apoiar. Então, e mesmo assim, quando você faz a pergunta, por que eu estou me sentindo perdida? Eu estou me sentindo perdida em quê? Estou me sentindo perdida nas possibilidades que eu tenho. E olha de novo a resposta aí. Será que a gente está perdido de fato? Olha de novo a resposta aí. São as possibilidades. Então, quais são as possibilidades que eu tenho hoje? Quais são as oportunidades que eu tenho hoje? Então, eu vou olhar para isso. Porque quando a gente paralisa frente a esse se sentir perdido e a gente não toma uma ação, outras coisas, outras ideias, outras possibilidades, elas não vêm ao nosso encontro, né? E se a gente fica realmente parado, é o momento em que você fica esperando aquele salvador da pátria que vem te ajudar ali para você encontrar as possibilidades. Então, do que vocês estão perdidos? Então, pergunte a vocês mesmos, o que traz para mim dentro de mim que me faz sentir perdida?
O que me falta que me faz sentir perdida, não é? E a gente tem uma sensação nesse estar perdido que é bastante interessante. A gente se sente perdido e vai para esse caminho perdido quando nós temos uma ideia sobre algo. A gente tem um pensamento assim, bom, o que eu gostaria? Eu quero, por exemplo, se fosse uma criança, eu gostaria do carrinho azul. Então, eu quero ganhar no Natal o carrinho azul. Então, este é a ideia que eu tenho, né? O ideal que eu tenho dentro de mim, daquilo que eu desejo. Então, eu desejo o carrinho azul. Só que quando eu vou lá, vou abrir meu pacote, vou abrir lá, vem o presente, eu abro o meu pacote, eu me deparo com um carrinho vermelho, que não está atendendo aquilo que eu desejava, que era o carrinho azul. Assim como mães, o que eu desejo? Eu desejo chegar em casa, que o meu filho faça a lição, ou que as coisas estejam tranquilas. No meu papel de mãe, Silvana, eu desejo chegar em casa e ver meu parceiro lá que possa vir conversar comigo e contribuir comigo. Então, esse é o meu desejo interno. Só que às vezes a realidade, ela não condiz com esse desejo. E aí a gente tem o quê? Uma sensação, a gente se sente frustrado. E a gente se sente frustrado porque não atendeu aquela expectativa do que a gente desejava, não é? E como uma pessoa frustrada, eu tenho algumas reações. Eu tenho algumas reações de agressivas, ou eu tenho algumas reações de brigar, ou de falar, ou de me calar. Eu reajo frente a essa minha frustração. Ou eu me fecho, ou eu calo. E eu começo a tampar todas as possibilidades que tem ao meu entorno. Porque não era aquilo que eu desejei. Ontem eu estava falando na nossa live, no nosso bate-papo de ontem, em relação ao diagnóstico. Como funciona nós dentro desse processo, né, de diagnóstico. Então, quando eu tô ali, naquele movimento, naquela sensação, não é aquilo que eu queria para mim. Não era aquilo que eu esperava para mim. Não é? Eu não esperava que minha criança, meu filho, tivesse que ter tanta demanda, ou que tivesse que tomar uma medicação, ou que tivesse que ir para profissionais. Então, não atende a minha expectativa e eu me frustro. E como eu reajo quando eu me frustro? Ou eu ponho para o outro, solicitando do outro, cobrando do outro, né? Julgando o outro, levando essa energia para o outro, ou eu levo para mim mesmo, né? Eu acabo me criticando, acabo me abandonando. Puxa, eu não sou uma mãe presente, eu não faço as coisas direito. Por quê? Porque não atendeu aquela expectativa que eu tinha enquanto mãe, que eu pensei enquanto mãe, né? Então, quando eu vejo isso dentro de mim, quando eu vejo que aquilo que eu idealizei não está condizente com a minha realidade e eu me frustro e eu reajo, como que eu tenho que fazer para mudar esse percurso? Como que eu faço para sair disso? Não é? Porque eu tenho toda uma emoção aqui. Eu tenho todo um sentimento aqui que eu seguro comigo. E é nesse momento em que eu me sinto sozinha. Por quê? Porque essa emoção, esse sentimento não pertence a ninguém, só pertence a mim. Eu fiz uma constelação muito linda de uma pessoa querida e ela falava, diante de todo o sofrimento, muitas perdas, né, de entes queridos, e diante da situação com o filho que ficou, né, ela colocava na expectativa toda que o filho tomasse uma atitude frente a ela. Mas o caminho, né, como diz Bertin Hellinger, o caminho da felicidade, ele é solitário. Ele é solitário por quê?
Porque é neste momento que a gente se sente sozinha. Quando a gente está lá numa frustração, quando aquilo não condiz com a gente, e vem essa sensação de estar só, porque a gente quer que alguém venha e resolva pela gente, que alguém venha e que olhe pela gente, que olhe por isso, mas não tem como, isso nos pertence, isso faz parte da gente, da nossa constituição. Você se sente assim? Às vezes você se sente também sozinha, né? Às vezes você sente que não tá achando as alternativas. Então, volta lá. O que te frustrou? Né? Se você está se sentindo sozinho, o que você desejava que não aconteceu? Aí volta mais um pouquinho. O que você idealizou? Qual foi a realidade que você teve e que não condiz com aquilo que você idealizou? Aí você vai voltando. Você volta nesse processo. Porque é muito fácil quando a gente idealiza, pensa, né? Vai lá, abre o pacote e é aquele presente que a gente queria, que a gente desejou, né? Aquele presente que a gente estava ali interessado, né? Então, como a gente se sente? Satisfeito, feliz, sorridente, né? E conta para todo mundo, e mostra para todo mundo, olha que legal, né? Olha, meu filho está aprendendo, olha que bacana, eu consegui isso, olha que interessante. Então, a gente se sente satisfeito, porque aquele desejo que a gente tinha foi alcançado, ele condiz com uma realidade. Agora, quando esse desejo não condiz com a realidade, eu me frustro, e eu me frustrando, eu vou sentir raiva, eu vou sentir angústia, eu vou sentir mágoa, eu vou ter uma série de sentimentos que vem, que toma dentro, fique dentro do meu coração e que me faz depois me sentir sozinha, porque daí eu fico com tudo aquilo esperando, muitas vezes, alguém ou algo me tirar daquilo, me tirar daquela emoção, daquele sentimento. Então, como mãe, quantas vezes a gente já não se sentiu assim? Porque toda situação que acontece com o nosso filho, toda situação que a gente vê ali, a gente se sente impotente. E aí se frustra. Por quê? Porque eu queria fazer com que ele tivesse um desempenho melhor ou com que ele tivesse um comportamento melhor e eu não consigo. E eu me frustro. E eu me sinto sozinha. Então, essa sensação de estar sozinha, ela vem com uma emoção. Então, qual é a emoção que você está tendo que a faz sentir sozinha? A emoção, bom, eu posso me sentir, eu posso estar sentindo medo, né? Porque eu estou insegura, eu estou sem tomada de iniciativa, eu não consigo tomar uma iniciativa, eu não consigo fazer uma escolha. Então, eu estou com essa emoção junto. Precede. Então, o que aconteceu que você idealizou nesse seu percurso que não veio e não foi condizente com aquilo que você esperava, com aquilo que você almejava enquanto mãe, na criação dos filhos, né? Ou na situação do seu filho, e aí que te frustra. Então, vamos fazer o movimento ao contrário, não é? Porque, às vezes, o que nos frustrou pode ser algo que vem de encontro com a nossa atitude, né? Às vezes é algo que nós promovemos isso. Outras vezes nos frustrou porque é algo que é uma demanda fora, que é uma situação que eu não esperava. Então, a gente está aqui na quarentena, né? Todo mundo estava na ativa com projetos mil e de repente se frustrou porque teve que parar tudo. Foi algo que veio ao seu encontro, né? Não foi algo que você provocou ou procurou, veio algo que veio. Então, quando tem isso que vem, eu crio uma emoção diante disso, diante desse inesperado, porque eu me frustro, porque eu não consigo saber
quais são as atitudes agora que eu vou tomar, porque é tudo muito novo. A gente está vendo aí na educação, a gente está vendo aí pelas reportagens, como os dirigentes e as pessoas estão pensando como vão fazer com as crianças, como vai ficar o desenvolvimento delas. É todo um processo novo que a gente tem que trilhar. E o novo causa medo. E o novo nos chama para algo que a gente tem que estar ali, né? Observando, olhando, sentindo, analisando. E nós queremos sempre o quê? Estar presente e sempre realizar aquilo, né? Fazer a coisa rápido, ter resultados rápidos e acontecer. E neste momento, não é o momento de se fazer isso. Neste momento é o momento de observar. Primeiro movimento, observar. Porque tem um ponto muito interessante do se sentir sozinha. Muitas vezes a gente tem um gatilho, algo na vida da gente que ocorre. E aí a gente quer resolver aquilo de qualquer jeito. E a gente vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo, vai resolvendo. Só que as outras pessoas estão lá atrás. E a gente está aqui na frente. Porque a gente quer resolver isso rápido. Então a gente acelera. E quando a gente olha aqui na frente, a gente está sozinha. E a gente se sente sozinha. Por quê? Porque não deu tempo de caminhar. E aí vocês falam assim, nossa, Sil, mas quando o outro caminha muito lentamente, né? Quando o outro é muito devagar. Então perceba o seu compasso e assume que você está indo e que o outro pode ir depois, que o outro pode se achegar no momento certo. E isso vai fazer com que você não se coloque no lugar de estar sozinha, não se sente sozinha. Porque às vezes, enquanto mãe, tem que dar conta de tudo, tem que dar conta da lição, tem que dar conta dos profissionais, tem que dar conta da medicação, das birras, dos movimentos da criança, e a gente quer resolver isso rápido. E o outro não vai. O outro não tem o mesmo passo que a gente. E eu vou rapidamente. Então, quando eu chego lá na frente, como eu estou cansada e me sentindo sozinha. E sem saber, né? Perdida. Estou perdida ali por quê? Porque eu me desconectei desse processo. Eu só me sinto sozinha porque eu me desconecto do processo. Porque quando eu vou vivendo o processo nas suas etapas, passo a passo, momento a momento, eu não me sinto tão sozinha. Eu consigo fazer uma leitura e resolver uma coisa de cada vez. Tá? Eu estava conversando com uma outra mãe, né, numa situação bem de perda mesmo, um sofrimento muito grande, e a gente estava falando sobre isso, que envolve o luto. Então, se envolve o luto, tem que viver primeiro o quê? Este luto. Tem que viver essa dor. Né? Não adianta querer arrancar, tirar essa dor. Tem que viver esse luto. E esse luto, ele pode ser por diversas situações. Eu posso me sentir triste porque eu estou num luto que meu filho não está escrevendo, que eu tenho que dar medicação para ele, que eu não consigo observar, eu não consigo lidar com determinado comportamento dele, não é? E não é aquele comportamento que eu queria, que eu esperava. Eu queria que meu filho fosse atento, eu queria que meu filho fosse organizado, eu queria que meu filho escrevesse, eu queria que meu filho não fosse autista. Né? Então, quando a gente pode olhar para isso, quando a gente pode olhar para o que nos causa dor, né? A gente fica com a gente. Isso faz com que você não se sinta perdida e sozinha. Porque o estar perdido é também se sentir sozinho. Então, quando eu estou ali olhando para o que eu estou sentindo, quando eu estou vivenciando aquilo que eu estou sentindo, é tão bom, né?
Porque eu posso falar assim, isso é meu, essa dor é minha. Então tá, eu vou olhar para ela. Eu vou conversar com ela. E a gente aprende, sabe, gente? Porque é muito interessante isso. A gente nunca vai deixar de sentir, concorda? Né? A gente nunca vai deixar de sentir medo, a gente nunca vai deixar de sentir tristeza, a gente nunca vai deixar de sentir, nunca vai ficar insegura. A gente sempre vai ter alguma emoção que vai nos movimentar, que vai mexer. Mas como a gente lida isso? Vamos lidar com isso com inteligência. Porque eu me perdi do quê? O que eu queria que eu me perdi? Né? O que eu tinha de expectativa que eu me perdi? Qual era a minha intenção que não é mais? E qual é a minha realidade de hoje frente àquilo que eu desejei? Então, esta comparação ela é muito importante, né? Vamos pensar assim, você tem o interesse, ó, uma atitude bem básica, que os pais comentam muito comigo no consultório. Você vai ensinar seu filho a fazer lição, tá? Então, o seu ideal é o quê? Que ele sente, que ele pegue o caderninho, que ele vai lá, cumpre todas as atividades, que ele faça direitinho, né? Então, você tem o desejo interno. Se a gente for falar sinceramente com você, você vai dizer, sim, eu desejo isso. Esse é o meu desejo, que o meu filho vem, senta e faz toda a lição. Só que quando ele senta, isso não ocorre. A realidade que você tem é uma criança que faz birra, é uma criança que chora, é uma criança que se esperneia, é uma criança que fica ali, emburrada, frente à lição. E aí você se frustra, tem toda aquela emoção. E o que você tem que deixar nesse aspecto para trás, neste momento? Aquilo que você idealizou, aquilo que você achou que era interessante, aquele momento que você sentiu que era importante. Ah, ele vai sentar, vai ficar bonitinho, porque sua realidade foi outra. Sua realidade está sendo outra. Então, quando eu olho para aquilo, quando eu olho para o aqui e agora, e não é de acordo com o que eu desejo, eu tenho que deixar para trás o quê? Neste momento, aquilo que eu desejei. Aquela expectativa e ficar no aqui e agora. E o que eu tenho aqui e agora? Bom, eu tenho uma criança que está fazendo manha para fazer lição. Então, eu vou conversar com ela em relação a essa manha. Não adianta eu ficar lá no meu desejo que ele sente e que ele faça tudo. E é assim, é com a gente também. O que eu desejava ter uma postura enquanto mãe, fazer, e de repente eu vou lá e vou atuar e eu não consigo pôr limite no meu filho. E eu não consigo fazer com que ele tenha um comportamento melhor. E o que eu tenho então que deixar para trás? Neste momento, o meu ideal, o ideal que eu achava ou que eu tinha pensado, porque neste momento eu estou o quê? Com uma realidade. Nada impede depois de eu pensar naquilo que eu desejava e falar, bom, como eu posso me aproximar daquilo que eu desejava? Mas naquele momento é para isso que eu vou olhar. É isso que eu vou ver. Então, dessa forma, eu não fico perdida, eu não me sinto perdida. Por quê? Porque eu vou olhar a realidade como ela está hoje. Vou olhar o que dá para eu fazer hoje. E quando eu olhar para isso, que dá para do que eu vou fazer o quê? Uma coisa de cada vez. Não adianta eu tentar ficar na minha emoção, naquilo que eu desejei. Ai, nossa, eu pensei que era assim, eu queria que fosse assim. E ali a situação, a vida rolando na sua frente. Você está nesse desejo e aí você olha para aquilo, quer dar conta de tudo.
esse é o se sentir perdida. O se sentir perdida é quando você se afasta do aqui e agora e do que é você, do que você tem enquanto pessoa e que você pode ali estar olhando, estar vivenciando. Então, o que eu me perdi? Aonde eu me perdi? Eu me perdi no meu desejo? No meu ideal? Esse meu ideal é muito maior do que eu vivencio, o que eu posso vivenciar? Eu não queria dar medicação para o meu filho. Este era o meu ideal. Mas hoje, nesse momento, da forma como ele está, adianta eu não querer dar essa medicação para ele? Às vezes é necessário e eu tenho que dizer sim para isso. E olhar a realidade e ficar com o que é essencial. Então, nós nos sentimos perdidas porque a gente fica longe do que é essencial naquele momento do aqui e agora. A gente cria uma confusão, a gente traz um monte de emoção, um monte de sentimentos ali que faz a gente não enxergar o que está bem abaixo. Eu ponho uma teia aqui e eu não enxergo. E essa teia é o quê? São os meus sentimentos, são as minhas emoções frente à situação que eu estou vivenciando. Então, quando eu tenho que fazer o quê? Bom, deixa eu olhar para essa emoção. O que eu estou me sentindo? Eu estou perdida porque o que eu queria? Qual é o caminho que eu queria ter feito? Onde eu quero chegar? Então, por que eu estou perdida? Eu estou perdida porque eu não sei como lidar com o meu filho, com esse comportamento do meu filho. Então, vai lá mais no estreito. Qual é esse comportamento do seu filho? É isso. Então, vai lá mais no estreito ainda. Eleja um comportamento que você quer entender. Eu quero entender comportamento de resistência. Tá, então faz este recorte de resistência. E aí você olha para essa resistência e se pergunta: como é você lidar com resistências? Quando você lida com uma determinada resistência, como você lida? Eu perco a paciência, eu bravo, eu fico muito brava, eu meto o pé na porta porque eu perco a minha paciência. Então, se você fez dessa forma, perdeu a paciência, resolveu? Não resolveu. Então, vamos pensar como você pode ter paciência. O que te levaria a ter paciência, a lidar na resistência do seu filho? E aí você vai mais para o estreito ainda. Então, vocês percebem que a gente se perde porque a gente quer pôr tudo ao mesmo tempo. A gente quer olhar tudo, todos os pontos. E todos os pontos a gente não dá conta. Tem que ser uma coisa de cada vez. Tem que ser um ponto de cada vez. E faça esse processo. Primeira coisa, eu olho a minha situação de agora. Olhei. Depois eu me pergunto, o que eu tinha de expectativa, o que eu esperava que fosse? Eu olhei. Então, eu esperava que ele sentasse para fazer lição. Então, eu olhei para isso. Qual foi a minha realidade? Bota aí no papel, anota aí, pega o papelzinho, vai lá. Pega o papel e a caneta para você fazer esse processo. E senta mesmo, sabe? Senta na sala e faz esse processo, escreva. Qual é o problema que eu tenho? É este. O que eu esperava? Esperava que ele sentasse. Meu problema é que ele não quer fazer lição. Então, vamos lá, no exemplo. Meu problema é que ele não quer fazer lição. E o que eu esperava? Que ele sentasse e fizesse a lição sem birra. Então vai mais para o estreito. O que te incomoda na birra dele? O que me incomoda nesta realidade que não é de acordo
com a que eu desejei. Então, o que te incomoda nessa realidade? Ah, me incomoda a resistência dele. Tá, então pega a palavra resistência. Como você lida com a resistência? Ah, eu lido de forma impossível. Vou lá e grito e bato e perco as estribeiras. Tá. O que significa essa resistência para você? Ah, significa que ele não faz aquilo que eu desejo. Então, olha lá, a gente tá afinando. Quando é algo na sua vida que não acontece do jeito que você deseja, né? Como você se sente? Eu me sinto frustrada, eu me sinto mal, né? Eu largo tudo, eu abandono, eu desisto. Então, por que você se sente perdida? Porque você desiste. Quando algo não sai do jeito que você quer, você desiste. E aí você pode olhar na educação do seu filho quantas coisas você desistiu e deixou no meio do caminho porque não estava do jeito que você queria. Vocês percebem nesse exemplo? Vamos lá para um outro exemplo. Deixa eu pensar aqui um outro exemplo. E vão contribuindo aí. Vai anotando aí para mim, manda mensagem. O que é difícil para vocês que vocês se sentem perdido? Né? Bom, eu me sinto perdido em relação à ajuda que eu posso ter para contribuir com o meu filho. Meu filho tem um transtorno, vamos lá. Meu filho tem um transtorno, tem uma dificuldade de aprendizagem, não está alfabetizando e eu me sinto sozinha nesse processo. Eu sinto que ele não vai além. Então, o que eu esperava? Que meu filho se alfabetizava. Legal. Então, esse era o meu ideal, que meu filho se alfabetizava. Qual é a realidade? Ele não está se alfabetizando. Tá, ele não está se alfabetizando. E o que você sente quando ele não está se alfabetizando? Eu fico muito triste por ver a tristeza dele. Eu vejo que ele fica decepcionado, triste, e isso dói em mim. Tá, então eu tinha o ideal que ele se alfabetizava, a minha realidade é que ele não está alfabetizado e a minha emoção, o meu sentimento é de tristeza pela emoção que o meu filho está sentindo. Então, olha lá, a gente funilou, né? Quando você está triste por algo que você não consegue, o que você faz? Como você age com aquilo que você não consegue? Quando eu, mãe, não consigo alguma coisa, eu me culpo. Eu me desqualifico. Eu falo, poxa, você não é boa mãe, você não faz nada direito. Né? Olha, ele tá assim por sua culpa. Então, pega esse sentimento, pega essa emoção. E aí você conversa com ela. Como você pode fazer frente a isso? Bom, eu posso me elogiar ou eu posso ver aquilo que eu tento fazer, que eu me empenho em fazer e procurar fazer de várias formas para eu achar o meu melhor jeito. Então, veja, eu não fico mais perdida, eu já tenho um foco e é a partir desse foco que eu começo, é a partir disso que eu vou indo com o meu filho, ensinando a mesma coisa para ele. Filho, olha lá, você quer aprender? Então vamos focar a atenção aqui, ó. O que você quer escrever? Então vamos focar a atenção aqui. E aí eu posso ajudar o meu filho no processo dele. Por que eu estou falando tudo isso? A gente, enquanto mãe, se sente perdida em relação às questões do ato de ser mãe ou as questões que tem no filho,
tá? E a gente olha muito mais a dor do filho do que nós mesmos, e é por isso que a gente não ajuda os filhos. A gente não vai conseguir ajudar os filhos se a gente não entender o que está na nossa emoção, porque é a nossa emoção que não nos permite dar o apoio, que não nos permite contribuir com ele. E quando a gente tem essa leitura do que realmente, né, está aí situando, que está aí sentindo, né, quando a gente tem esse entendimento do que é nosso, a gente começa a achar o caminho para a gente. E quando a gente acha o caminho para a gente começa a ajudar ele a achar o caminho que pertence a ele achar as soluções que pertencem a ele. Porque não dá, né, para uma pessoa que não enxerga guiar outra pessoa que não enxerga, né, a menos que essa pessoa que não enxerga já tenha uma noção do caminho ou que tenha iniciativa. Não é mesmo? Então, se nós estamos perdidos e se sentindo perdida num processo de atuação como mãe, né, daquilo que a gente está fazendo, ou na vida, pode ser uma escolha profissional também, pode ser a questão do trabalho, pode ser qualquer situação. Vai para um estreito, foca no estreito, vai se perguntando, vai fazendo perguntas para você, que você vai chegar num ponto. E eleja esse ponto primeiro para você dar um passo em direção à solução deste ponto. Porque é muito legal isso. Quando a gente começa a achar a solução, né? Dar o primeiro passo. E quando a gente começa a achar a solução desse primeiro passo, gente, é lindo de ver. Você deu o primeiro passo, daqui a pouco vem a ideia para você dar o segundo passo. E aí você se enrosca no terceiro, você volta lá, o que eu idealizei, o que eu pensei, qual é a minha realidade, né? O que isso significa para mim, que emoção eu sinto e por que eu sinto isso? Eu foco de novo. Como eu posso olhar para essa emoção? E vou lá, volto e continuo dando o segundo passo, o terceiro passo, me enrosquei de novo, me senti perdida, não sei o que eu faço. Tô totalmente aí perdida naquilo, né? Então, o que eu vou perguntar para mim? Vamos pensar assim, vamos trazer um outro exemplo que as mães trazem muito em relação a se sentir perdida. Quando a mamãe tem uma demanda, né, que ela está vivenciando algo na relação de casal e ela traz o filho para o atendimento psicopedagógico porque ele está com dificuldade de aprendizagem e aí ela fica preocupada, ela não sabe se dá atenção para uma coisa, se ela dá atenção para outra e ela se sente perdida. Ela não sabe aquilo que ela tem que olhar. Se ela ajuda o filho, se ela atende a demanda do filho, ou se ela olha para a relação dela não tá legal, mas o filho também não tá bem, e ela se sente perdida, porque ela tá com duas demandas. Então, é da mesma forma. Qual é a expectativa que você tinha em relação ao seu casamento? Em relação à sua vida conjugal? Então, qual é a expectativa que você tinha disso? E qual é a expectativa que você tinha em relação ao seu filho na escola? Ah, aqui eu queria mais companheirismo. Né? Então, vamos lá. Foco nisso. Eu queria companheirismo. Tá? Então, esse é o meu ideal. E o que eu tenho de realidade? Eu não tenho um marido parceiro. Tá? E como você se sente quando você não tem esse marido parceiro? Ah, eu me sinto sozinha. E o que você faz quando você se sente sozinha? Eu ignoro ele. Então olha lá, você estreitou,
Então você não está tão perdida. Você conseguiu achar aquele ponto, né, que vai fazer com que você tome uma atitude frente a isso. Então, ignorar ele é o mesmo que você se ignorar. É o mesmo que ignorar todas as suas emoções. O que você sente não está relacionado a ele. Então, se você pegar tudo e ignorar ele, será que vai conseguir achar uma solução? Então, volta lá. Então, qual é o passo que você tem que dar? Não ignorar, olhar. E olhar para aquilo que é essa relação. E aí estabelecer um diálogo sobre esta relação. E aí você vai dando conta disso, você não se sente tão perdida. Em contrapartida, tem o filho, tá? Vamos lá. O que está acontecendo com o seu filho? Ah, meu filho na escola tá brigando muito. Tá brigando muito e tá tendo muitas notas baixas. Então, qual era o seu ideal? Meu ideal é que o meu filho fosse bem na escola. Porque neste momento que eu estou passando a minha vida conjugal, é mais uma coisa que eu tenho que lidar. Né? Eu fico perdida porque é mais uma demanda que eu tenho que lidar. Além disso, eu tenho que lidar com isso. Além do meu casamento, eu tenho que lidar com o comportamento do meu filho e queixa da escola. Então, qual era o seu ideal? Ah, o meu ideal era que meu filho não tivesse problemas na escola. E qual o problema que o seu filho está tendo na escola? Ele está brigando. E por que ele está brigando? Ah, ele está brigando porque ele não consegue interagir com os amigos, ele não consegue compartilhar com os amigos. E o que você está vivendo aqui mesmo? Se vocês percebem onde está a ligação que a gente fica tentando observar e achando que a gente só tem que achar solução para aquilo que é do filho. E muitas vezes aquilo que o filho está acionando e nos mostrando, ele está identificado com aquilo que é nosso. Então, qual é a forma de ajudar melhor o filho? Quando a gente se coloca em primeiro lugar nesse aspecto. Quando eu olho para mim e eu olho para essas minhas dificuldades, aí eu posso ajudar o meu filho. Porque eu vou entender o que está acontecendo comigo, tomar uma postura, uma atitude frente a isso que está acontecendo comigo, e aí eu consigo guiá-lo. Eu consigo mostrar as possibilidades para ele, porque agora sou eu que estou enxergando essas possibilidades. Muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade de aprendizagem, quando ela extrapola a questão pedagógica, né, de uma metodologia para ensinar, alfabetizar, quando não é isso, está intimamente ligada com nós, com os pais, com a mãe, com as emoções que tem aqui nesta relação. Não é somente em relação ao filho. E façam esses exercícios. Vão lá, pega você, como é você, como é seu filho e as duas histórias. Vocês vão ver que vão ter um ponto que elas se unem. Ou no mínimo, este ponto da sua história vai ajudar o seu filho a retroceder tudo isso. Né? Sistemicamente, gente, o que a gente fala dentro e a gente olha dentro das constelações familiares é um processo de identificação. Muitos filhos entram em identificação à dor que é nossa, a dor que nós não lidamos, a dor que a gente não quer olhar, para aquilo que a gente não quer resolver. Então, quando há algo que a gente não quer resolver, não quer olhar, alguém tem que olhar. E quem olha? O filho. Por amor. E é um amor distorcido. Assim como nós também
temos coisas que nós olhamos para as dores e situações dos nossos pais lá atrás. E a gente olha porque dói na gente. Dói vê-los. E o filho sempre tem um momento em que ele percebe, sente a dor do pai, e aí ele quer resolver. Ele quer sanar aquilo. Só que como criança, ele não tem força para sanar. Ele não tem como resolver. Então, o que ele faz? Quando eu crescer, papai, eu vou resolver isso. Quando eu crescer, mamãe, eu vou resolver isso. Essa é a minha pequena aqui, tá, gente? Ela participa das lives aqui. Ela vem trabalhar junto comigo. Ela fica dormindo atrás de mim. Então, o que acontece pra gente? E a minha fala é bem nítida aqui. E eu quero mães que queiram olhar as suas questões, que queiram resolver de fato, que queiram dar um ponto final de fato. Porque a gente acha muitas mães, mas todas elas querem olhar a questão que é do filho. Só a questão do filho não adianta. Porque muito do que o seu filho passa é muito da sua história, daquilo que você sente e também da história que você vivenciou na sua família. Então, se você é uma mãe que deseja realmente olhar para as suas questões e dar um basta e falar, ok, vamos mudar essa história, vamos fazer de um jeito diferente, esteja presente, fiquem e olhem para isso. Porque é muito simples quando a gente quer olhar. Adriana, seja bem-vinda. Que linda, seja bem-vinda. É muito fácil quando a gente quer, né, resolver a história com foco na criança, no filho e no problema dela. Mesmo que seja, Silvana, mas é um problema em relação à alfabetização, é um problema em relação à medicação, é um problema em relação à professora, à escola da professora, né, a professora. Então vamos lá, vamos pegar então um exemplo da professora. O que você tinha de ideal? Lembra lá? O que eu tinha de ideal? Eu não gosto dessa professora porque ela não me dá atenção. Eu vou lá, ela é meia ríspida e ela não dá atenção. Tá, então o seu desejo é que fosse um professor que desse uma atenção, que fosse um professor mais afetuoso, mais amoroso. E o que você encontrou como realidade é um professor que não é assim. Quando você se depara com esse professor que não é afetuoso, que não te dá atenção, não observa aquilo que você tem para dizer, como você se sente? Eu me sinto ignorada, eu me sinto rejeitada. Então, vamos afunilar, né? Você se sente rejeitada, se sente afunilada? Quem tem essa percepção, como quando você era criança? Em que momento você se sentia assim? Eu sim me sentia assim, geralmente quando meu pai não olhava para os meus trabalhos de escola. Eu queria levar os meus trabalhos de escola, mostrar para o meu pai, e meu pai não valorizava. Então, percebam, vocês não vão conseguir agir e dialogar com essa professora no papel de adultos, mas vão estar o quê? Dialogando com essa professora na dor que pertence a vocês. E quando a gente pertence, essa dor pertence a vocês, se vocês olharem para ela, tudo fica diferente. E aí você consegue se conectar com essa professora e ela vai, com certeza, se tornar uma grande professora que vai contribuir, que te ajudar nas questões do seu filho. Agora, se você quer relacionar com ela, com todas essas emoções, com todos os sentimentos que você tem, que é da sua criança, que é do seu desenvolvimento, o seu filho vai ficar no meio de vocês duas. E isso traz um emaranhado e um problema seríssimo. Bem, gente,
Nossa, quase uma hora falando aqui, né? E é tão gostoso, acho que o finalzinho parece que a gente engata mais a primeira. Quem gostou, por favor, dê um like, coloquem aí, né? Escrevam, puxa, isso aqui ficou tão significativo, foi tão importante ouvir isso, Sil. Anotem, escrevam, porque é importante para que outras pessoas também tenham a mesma sacada que vocês, né? Às vezes a gente escuta, mas o outro a gente ouve a live, percebe um ponto e o outro não percebeu. E quando a gente escreve, quando a gente anota, o outro fala, nossa, que interessante, eu não tinha visto esse ponto, e contribui. E espero que vocês continuem aqui, né, acompanhando para a gente falar mais sobre outros assuntos. E eu quero essas mães que são porretas mesmo, eu quero que essas mães que querem fazer a diferença, que mudar a realidade, é essas que eu quero estando aqui comigo para a gente conversar e ampliar cada vez mais os nossos olhares, tá bom? Então deem um like, compartilham, me acompanham no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem outros vídeos bem legais lá para vocês. Gente, tchau, tchau, um grande beijo e até mais!